Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nós vamos fazer o nosso sétimo comentário bíblico diário sobre o tema: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Evangelho de São João, capítulo 13, o versículo 34. E nós hoje vamos passar a fazer primeiramente um confronto entre aquilo que nós que cremos na Bíblia, nós que dizemos que cremos em Deus, que cremos em Jesus, que aceitamos a sua palavra e vivemos a sua palavra. Ela diz que o Senhor Deus, com o seu sangue, ele fez a purificação dos nossos pecados. E aqui em 1 João, capítulo 1 e o versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, tendo comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, qual é o confronto que nós vamos trazer sobre a questão amar a uns outros como eu vos amei? Já vamos trazer a prática do amor e a purificação dos nossos pecados. Aquelas pessoas que não amam a Deus primeiramente e não amam também a seu irmão e diz que foi purificado, que foi lavado, que foi justificado, que foi santificado e que será glorificado no futuro, conforme nós lemos aqui em 1 João, ele mostra que só haverá purificação de pecados para aqueles que amam, porque amar é viver em comunhão. Não dá para dizer eu amo a Deus e não ter comunhão com Deus. E aqui nessa carta está escrito que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo e com os irmãos. Nós vemos que essa questão da comunhão, de comungar a fé, de comungar o amor, de comungar a misericórdia, de comungar o perdão, de comungar a luta, as necessidades, de enfrentarmos juntos os problemas, de ajudarmos uns aos outros nas nossas necessidades, de adorarmos juntos, de glorificarmos juntos com o coração sincero e puro, é a base da nossa obediência ao mandamento divino, no mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, porque se não houver união, não há a prática do amor no coração. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus acha bom e é suave. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão. Derramado na cabeça, e aquele óleo suave ele ia descendo até a barba. Aquela barba de Arão, e aquele óleo suave ia descendo até a orla do seu vestido. E o Salmo 133 diz: como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Então o orvalho, aquele sereno, daquele monte, daquele gelo que se desfazia, eles desciam o monte de Sião e embaixo ia produzindo vida, produção para os que trabalham, pasto para os animais e água que traz a vida para o ser humano. Assim é a prática do amor, assim é a prática da união entre cristãos, entre aqueles que diz que amam uns aos outros. Então, irmão, nós já começamos a confrontar aqueles que diz que são purificados pelo sangue de Jesus. Não há purificação se não houver união. E viver em união é viver em amor. Viver em união é amar uns aos outros. Nós sabemos que não é fácil haver união, mas é preciso que haja uma luta
para a gente conviver com as pessoas que agem e que pensam diferente, sem termos que nos afastar delas, porque tem muita gente, até casais, né, que quando tem assim o atrito de ideias, a discórdia, a primeira coisa que eles fazem é se separar, não é? Mas nós vemos, meus amados irmãos, que a Bíblia Sagrada nos recomenda, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, Salmo 33, 133, voltamos a ele, diz: como o vale de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos dizer que essa bênção de Deus hoje seja a presença de Deus, e a vida de Deus hoje seja a ação do Espírito Santo em nossa vida, a prosperidade espiritual principalmente, a revelação de Deus para nós, porque essa coisa não está acontecendo muito no meio daqueles que dizem que servem a Deus, porque há ingratidão no meio daqueles que amam a Deus, porque há fingimento no meio daqueles que amam a Deus, porque há traição no meio daqueles que dizem que amam a Deus, conflito, intriga e até morte. Porventura não é as concupiscências que guerreiam no nosso corpo, que não deixa a gente amar, conviver. A gente procura no primeiro conflito a separar-se, já ficar afastado. Não, deixei ele para lá, era para lá e eu para cá. E tem gente que chega até a dizer: para mim ele já morreu, é ele para o lugar dele e eu no meu lugar. Se a gente diz isso, a gente já matou a pessoa no sentido contrário à Bíblia espiritual. E a Bíblia diz que aqueles que odeia seu irmão já é homicida, e o homicida não tem direito de reino do céu. Então, meus amados irmãos, purificação e a prática do amor. Se não há a prática da união, se não há a prática do amor, se eu não amo, não houve purificação de pecado nenhum. O sangue de Jesus não me purificou, porque aqueles que têm os pecados purificados por Jesus, ele tem o Espírito Santo derramado dentro dele, e um dos frutos do Espírito é o amor, e quem não ama não tem fruto do Espírito, e quem não ama não vai entrar no reino do céu. Então, se queremos ser purificados, se dizemos que somos purificados pelo sangue de Jesus, é necessário que amemos uns aos outros. Que o Senhor vos abençoe.